eu sou a Ana Charmaco do Pouso para um Café e hoje a gente tá no último vídeo do Inferno do Lendo Dante. Finalmente a gente chegou ao fim do Inferno. Já faz mais de um mês que a gente vem lendo a Divina Comédia e a gente finalmente chegou ao fim do livro Inferno. Foi uma leitura muito gratificante pra mim e eu espero que pra vocês também tenha sido assim. Espero que vocês tenham conseguido entender melhor a obra, compreender algumas coisas que talvez na sua primeira leitura não tenha ficado muito clara. Não se preocupe se faltou alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa. A Divina Comédia é um livro pra vida. Eu tenho absoluta certeza que cada vez que você lê ela, você vai aprender uma coisinha a mais. Então guarde esses vídeos e guarde o seu exemplar da Divina Comédia, porque com certeza vai ser uma leitura assim, que você vai ler, reler pra vida. Que é uma experiência muito gostosa ler a Divina Comédia. Mas vamos lá pra não demorar muito. E a gente começa já o canto 31 com o Dante e Virgílio à beira do 8º círculo do inferno. Eles estão saindo do 8º círculo do inferno e eles vão finalmente chegar ao 9º círculo, né? O círculo onde está Lúcifer. E eu acho que a gente espera por isso desde o primeiro círculo, né? Desde o primeiro capítulo, quando Dante tá lá perdido no primeiro canto, a gente espera esse momento de finalmente encontrar Lúcifer. Nesse canto 31, Dante vai encontrar Nemrod, que a gente vai falar um pouquinho mais dele sobre ali pra frente, mas é o canto onde eles saem realmente do 8º círculo, lá da última vala, para chegar ao 9º. Então, o que acontece aqui? Ele tá lá no fundo do poço, lembra? Ele vai precisar de ajuda para passar. Coisa interessante, nesse canto Dante vê os gigantes e ele até pergunta para Virgílio quem são aqueles, né? Que é aquilo, né? Meu mestre, que cidade é esta? E daí Virgílio fala para Dante que não é uma cidade. Ele não tá vendo prédios, não tá vendo muralhas. Aquilo que ele tá vendo são pessoas, são gigantes. É porque tu percorres de muito longe esses escuros ares que com a imaginação em erros incorres. Oh, tá difícil hoje. Bem verás como quando lá chegares, pode a distância o sentido enganar. Você tá imaginando uma coisa que não é. Portanto, o que convém é te apressares e com carinho a mão a me tomar. Virgílio pega o garoto pela mão e fala: vamos lá, meu filho, eu vou te mostrar que isso não é uma cidade e que os seus sentidos estão te enganando. O que você vê, o que você tá vendo não são muralhas, eu tô com prédios na cabeça, são muralhas, não são torres, a palavra não são torres, são gigantes. Ele até fala depois: saiba que não são torres, mas gigantes. No poço em roda estão e arriba os faz de meio corpo todos despontantes, né? Eles veem só metade dos gigantes. E enquanto Dante ia ali pra beira desse canto, ele até fala do medo novamente. Fugia-me o erro e o medo me crescia. Afinal, gente, tá chegando o fim do inferno, né? Eu acho que a gente pode notar durante todo esse caminho que é um caminho difícil pra Dante. É um caminho que dá medo nele, é um caminho que ele tá enfrentando todos os seus demônios, enfrentando todos os seus medos, todos os seus pecados, enfrentando todas as pessoas que ele encontrou durante a vida e que fizeram algum mal pra ele ou não, sabe? Ele teve que enfrentar até mesmo a vingança que a família dele não deu ao morto lá que a gente encontrou da família dele. Então é tanta gente, é tanto problema, é tanta coisa pra você enfrentar que é impossível ele não tá com medo, né? E eu acho que cada vez a gente vai sentindo mais medo com ele, porque por mais que Dante não seja esse personagem incrível e maravilhoso e não seja tipo a melhor pessoa do universo, porque ele não é tão cativante como o Virgílio que eu acho pelo menos o Virgílio muito mais cativante que Dante dentro da Divina Comédia. A gente vai sentindo o medo dele, a gente vai sentindo a apreensão dele pro que pode vir, porque você não sabe já, tipo, você já enfrentou tanta coisa nos círculos anteriores, o que pode vir no final, sabe? Eu acho que é muito isso. E ele passa e ele vai encontrar Nemrod, que ele fala até uma frase impronunciável ali, bem dizer, Rafael Maia Max Abialmi, sei lá, que parece alemão. E Dante e Virgílio não entendem o que ele fala, é impronunciável, e daí ele cita ali, ó, e em mim depois ele me acusa, ele é Nemrod, por cuja má investida no mundo uma língua já não se usa. Então, antigamente se falava a mesma língua no mundo depois da Torre de Babel, lembra? Bíblia aqui, Torre de Babel, que eles construíram, queria chegar até Deus, né? Uma torre alta. Deus ficou bravo e mandou, acho que, eu não lembro se a torre cai ou não cai, mas cada andar da torre começa a falar uma língua diferente, e daí que vem
na origem bíblica a nossas línguas diferentes. Em cada país que você vai, você fala uma língua, né? E é por causa disso. Então, o castigo de Nimrod aqui, por ele querer isso, é falar uma língua que ninguém entende ele e ele não entende ninguém, e a incompreensão total. Eu acho que isso é uma coisa horrível. Vocês já tentaram, provavelmente, falar com alguém que não fala a sua língua, e você fica naquela que você não entende o que a pessoa tá falando, a pessoa não entende o que você tá falando, e daí fica uma confusão eterna, e eu acho que isso é horrível, mas, né, gente, é meio difícil. Fazer o quê? Ninguém mandou tentar encontrar Deus construindo uma torre. E, novamente, enquanto a gente vai passando ali, que Dante vai vendo esses gigantes, ele novamente cita: logo temi mais do que nunca a morte, para a qual já o próprio medo bastaria, se eu já não lhe visse da corrente o porte. Cara, imagine você estar no inferno, ter aquele monte de gigante, aquelas pessoas que você não conhece, medo que essa pessoa tá de morrer e não sair desse inferno nunca. Já imaginou isso? Já imaginou? Você já colocaram na cabeça viagem mais absurda é essa? Que dever mais grande, mais grandioso é esse? É difícil, gente. Pensa, às vezes eu paro pra pensar, eu tô lá lendo a Divina Comédia e eu falo, cara, o cara tendo que inventar o inferno, eu nunca teria coragem de fazer isso. Eu nunca teria coragem de, tipo, tá, vamos lá ver o que dá, sabe? Encontrar as pessoas que eu não gosto, ou enfim, meus inimigos. Não que eu tenha muitos inimigos, não que eu tenha inimigos, mas enfim, né? Tipo, se colocando no lugar do Dante. Gente, é horrível isso. E aí, mais pro final ele já fala: mas cuidoso no fundo que devora, o Lúcifer com Judas nos pousou. Curvo não se deteve sem demora, com o mastro da Naú levantou. E ali eles finalmente chegam ao fundo do fosso, né? No nono círculo do inferno, onde são punidos os traidores, distribuídos em 4 giros. Lembra que eu expliquei no vídeo do inferno, que vai estar linkado aqui? Tem Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca, que estão os traidores dos parentes, os traidores da pátria e os traidores de seus mestres também, se não me engano. Caína é a primeira das 4 divisões do nono círculo, onde são punidos os traidores de parentes. Na Caína, as almas permanecem submersas com apenas o tórax e a cabeça fora do gelo. Seu nome tem origem no personagem bíblico Caim, que matou seu irmão Abel por causa de inveja. Lembra que a gente já citou Caim? Acho que no vídeo passado a gente citou Caim, o retrasado, que a gente fala sobre as lendas de Caim ser o primeiro vampiro e como isso está ligado à relação da lua que Dante cita. Então, novamente, Caim está aqui representado nessa forma, porque ele traiu a sua família mesmo, e enfim, aqui essa vala tem inspiração no nome dele. E a gente tem a Antenora, que é o segundo giro do nono círculo, onde estão punidos os traidores de sua pátria ou partido político. O que vocês acham que a gente vai encontrar aqui, né? As almas ficam submersas no nível do pescoço, com apenas suas cabeças fora do gelo. O nome foi tirado de Antenor, o príncipe troiano que traiu o seu país ao manter uma correspondência secreta com os gregos. O que eu acho legal nesses 2 giros é que a gente tá na vala dos traidores, né? Quando Dante encontra tanto em Caína o Camicione di Pazzi e na Antenora o Boca degli Abati, os dois traem seus amigos contando quem são os outros que estão ali cumprindo pena com eles. Traindo até no inferno, já tá ali cumprindo pena pelo que fez e continua a traição. Eu acho que é uma coisa bem forte. Muito forte. Uma coisa interessante da gente ver também é que o inferno é gelado. Lembra? A gente teve a vala, a gente teve os círculos onde tinham águas ferventes, a raiva, a ira, a gente teve muito isso. Mas quando a gente chega no último círculo do inferno, lá onde tá Lúcifer e Judas, a gente tem o quê? O gelo. E as pessoas choram e a lágrima congela no olho. Pensa que sensação horrível. Até Dante cita: gotejavam seus olhos escorridos pelas faces, seu pranto enrijeceu, e o gelo fez um rosto ao outro unido, como 2 lenhos que encaixe perdeu, e eles, qual de cabrões uma parelha, marravam-se da raiva que os venceu. Imagine você chorar eternamente no inferno e cada lágrima que você dá congela no seu olho. Que dor, que horrível. Não pode nem tirar aquilo de você. Eu acho isso bem sério. E aí, finalmente, a gente encontra Camicione di Pazzi del Vaderno, que matou seu parente Bertino, e o crime dele é menos grave que dos outros parentes. Até ele fala:
De um corpo só saíram e em Caína toda buscando, não achará sombra mais digna que eles da ira divina. Ele traiu por dinheiro seus correligionários, entregando ao inimigo o castelo de Piano de Valdarmo, de onde vários exilados florentinos foram sequestrados e assassinados por ter traído sua pátria. Carlino deverá ser punido na Antenora. Traidores, né? O que a gente tem pra falar? Mais nada. Ele vai citar, se eu não me engano, Focati. Aí também, nesse canto, ele encontra Mondred, que era sobrinho do rei Arthur, e ele tentou matar o rei para tomar-lhe o poder, outro traidor de família. E a gente tem Sassol Mascheroni, que era membro da família Toschi de Florença. Segundo os primeiros danteólogos, ele assassinou seu sobrinho para se apossar da herança. Segundo os primeiros danteólogos, ele matou o próprio sobrinho para pegar a herança. Meu Deus do céu, né, gente? Como é que pode existir gente assim? Eu fico admirada. Eu acho que uma das coisas que a gente mais tem ideia na Divina Comédia é que todo mundo é realmente muito mal, né? Tem muita gente ruim, realmente. E ele encontra a Boca dele Abate, né? Ele vai passando ali falando das pessoas. E é engraçado aqui que a gente vai chegar em um momento complicado, né? Que é em Antenora, onde estão os pecadores políticos. Vocês lembram tudo que a gente vem comentando de política e Dante aqui, né? Então esse círculo tem o quê? Gente que Dante odeia, porque novamente a gente vai encontrar pessoas que traíram o partido dos Guelfos, que traíram para se mudar pro lado dos Gibelinos. A gente vai encontrar gente ruim que Dante detesta e odeia por causa das mudanças políticas, por causa das coisas que essas pessoas fizeram em Florença. E a gente encontra lá esta pessoa chamada Boca degli Abati, que traiu os Guelfos na batalha de Montepari, que a gente já falou sobre essa batalha, que cortando a mão do portador da cavalaria de Florença, que causou desorganização do exército guelfo e serviu de sinal para que os aliados entrassem em ação, entregando a vitória a batalhas aos gibelinos, filho da Quira, né? Que por causa disso o partido dos Guelfos perdeu o partido dos Gibelinos. E ele está lá. E aí, Dante, olha até, presta atenção. E tu que és que vais pela Antenora lanhando, respondeu, de outros a cara tão que, se fosse vivo demais fora, vivo eu sou, e poderei tornar mais cara pra ti. Então Dante fala, eu tô vivo aqui, mas você não tá. A busca da tua fama e se o meu relato a não tornar mais clara. Minha vontade, o oposto, é o que reclama, respondeu. Sai e corta o ritornelo, que lisonjear mal sabes nessa lama. Tipo, sai daqui, velho, sai. Teu nome agora mesmo vai dizê-lo, disse eu, enquanto erguia pelo cachaço, ou não vai te sobrar um só cabelo. Pensa Dante brabo, encontrando um cara que traiu o partido dos Guelfos, que era o partido da família dele, pegando o cara pelo cabelo e puxando. Até ele se exaltou aqui de novo. Nem que me arranques todo o meu plumaço, não te direis, nem deixarei entendê-lo, por 1000 vezes que cai em mim o teu braço. E o cara não quer falar mesmo. Disse ele que, enquanto eu do seu cabelo arrancava mais uma maçaroca, ladrava com o olhar fixo nos gelos. E aí o outro grita, que tu tens boca. E aí ele entende que a boca dele é baixa. Aí o Dante fala, ora, queridinha, né? Ora, tornei, ouvir não vou mais nada, que por mim, traidor, e por tua afronta, boa notícia te será levada. Tipo, ó, vou voltar e vou falar que você tá aqui no inferno. Seu, né, Dante brigando ali. E daí ele aponta outros traidores, que são ele, Buso da Duera, que era chefe do partido gibelino, conhecido como traidor, Tesauro de Bequéria, que era abade de Valabrosa e legado papal de Alexandre IV na Toscana, que mantinha uma correspondência secreta com gibelinos exilados, Gianni de Soldanier, gibelino ilustre de Florença, que ao perceber que o poder passaria para o lado dos guelfos, abandonou seu partido e se juntou aos guelfos, traindo os gibelinos também. Então aí mostra os dois lados da moeda, né, tanto dos guelfos quanto dos gibelinos. Ganelone, que é o cavaleiro que traiu Rolando, entregando-os aos sacarrentos, e Tabaldo de Lisambrazzi, que é um gibelino de Faena que facilitou a tomada de sua cidade pelos guelfos de Bolonha em 1280. A gente tem várias pessoas ali. Uma coisa interessante é que aqui acontece uma imagem clássica dos desenhos da Divina Comédia. Tá lá, ó. Gianni de Soldanieri, sua escolha tem aqui, e Galeone e Tebaldello, que descerrou Faenza adormecida. Afastando-me então desse libelo, dois juntos vinham um fosso, parecia de uma outra cabeça ser capelo. E com o pão morde-se na agonia da fome, um no outro seus dentes meteu, onde o crânio da nuca se inicia. Quem lembra dessa imagem? Do Dante e o Virgílio olhando um cara que tá mordendo o pescoço do outro, como se estivesse comendo um pão, como o Dante explica.
nessa parte aqui. E aí a gente chega ao canto 33, que é o penúltimo canto do inferno. E aí, atendendo ao pedido, o conde Ugolino conta como traído pelo arcebispo Ruggieri foi por ele detido com seus filhos. E esse eu acho que é um dos cantos que tem uma das histórias mais tristes que a gente pode ouvir, que é essa história do Ugolino, que foi preso pelo arcebispo Ruggieri em uma cela de Pisa e morreu de fome com os filhos. Eu acho que essa história é muito forte. E aí, Dante, depois de conversar com esse cara, vai chegar ao terceiro giro do nono círculo, o Ptolomeia, onde estão os traidores de seus hóspedes, que estão imersos ao gelo. E tá, vamos voltar a esse cara, né, que ficou preso em Pisa. Ele fala ali sobre: és bem cruel se não te dói pensar no que ao meu coração já se anunciava. E se não choras, do que sois chorar? Ele até pergunta: se você não chorar da minha história, do que você vai chorar? O que vai te fazer chorar se não for isso, né? Dante fala que não respondeu e nem lágrima escorreu, o mais a noite entreante até o mundo outro sol rompeu. E ele até fala de poder cortar a mão e dar para os filhos comer, mas o filho fala: pai, menor pena nos colhe se comeres de nós que tu vestistes, deres míseras carnes, tu nas tole. Então, tipo, o pai talvez fosse uma pena menor, o filho acha pelo menos, porque o pai já fez tudo para eles. Eles têm que dar ao pai alguma coisa, ele acha que é a carne. Mas os dois, o pai e os, acho que 3 filhos, acabam todos morrendo. E daí Dante vai caminhando e fomos adiante, onde o gelo maltrata os pecadores nem mais duramente, voltos pra cima que seus rostos atá, como que seu pranto chorar não consente, e a dor que encerra os olhos a barreira, revolve e faz que mais a angústia aumente. E é nesse canto que Dante encontra Frei Alberigo, que traiçoeiramente fez trucidar seus inimigos que convidava para um banquete de reconciliação. Então ele convidava os caras e depois matava os caras. Então ele realmente traía aqueles hóspedes, né? Isso que quer dizer traidores desses hóspedes. Você convida seu hóspede para jantar e daí você estraçalha ele. Praticamente quem? Hannibal, né? Talvez ficasse uma inspiraçãozinha aqui. E Hannibal, né, pegava seus hóspedes também. Talvez Hannibal estaria ali, acho. E aí esse cara que explica pra Dante que as pessoas que estão nesse círculo, elas não chegam lá mortas. Elas ainda estão em vida. Porque Dante até fala, ele cita uma pessoa e Dante fala: mas essa pessoa não tá morta, ela tá viva. Tipo, ela tá lá, vivendo. E aí o cara explica que quem tá lá é um demônio que se apossou do corpo dessa pessoa, enquanto a pessoa começa a cumprir a pena ali no inferno. Então o demônio, no caso, termina a missão de ser horrível no mundo, enquanto a pessoa já tá cumprindo pena no inferno, antes mesmo de morrer. A alma dela, no caso, tá ali. Coisa horrível. Meu Deus do céu. Cada coisa que a gente imagina, cada círculo do Dante, é pior. E aí Dante chega ao último círculo, o último giro daquele círculo, onde ele encontra Lúcifer. E aí que vem a descrição mais legal, talvez, de Lúcifer. E ali ele já começa falando uma frase que é: Vecila regis prudente inferni, as bandeiras do rei do inferno avançam. Pra cá, portanto, tu pra frente mira, começou meu mestre, e bem dissele, tipo, olha bem o que você tá vendo, porque aqui tá o rei do inferno. Mestre, acheguei-me que me protegesse. Então Dante já tá com medinho ali, já chega juntinho ali do Virgílio e fala: me protege aqui que eu não sei no que vai dar isso. E é interessante porque Dante na outra página fala pra mim: este edite e onde mais de força armado convém que estejas, né? Virgílio diz: este é o lugar. Como fiquei tão fraco e gelado, não perguntes, leitor. Ele tá conversando com a gente. E eu não direi que o fato restaria sempre apoucato. Não morri e vivo não me conservei. Julga tu se de ti não tens sobejo, como sem um nem outro, então fiquei. Dante não tá morto, não tá vivo, e ele fica tão fraco e gelado que ele não sabe nem explicar pra gente o que tá acontecendo com ele. E agora, o rei do triste reino, eu vejo de meu peito do gelo vontade. E ele finalmente vê Lúcifer. E ele fala que Lúcifer, na imagem de Dante, tem 3 caras, né? Tem 3 rostos, e cada rosto é de uma cor, sendo um deles a do meio vermelha, e aí tem uma branco alaranjada. E a do meio, né, essa vermelha, é onde está Judas. Esse que sofre aí pena dobrada é Judas Iscariotes, disse o guia, com as pernas fora e a cabeça bocada. Os outros 2, que são Bruto e Cássio, a gente consegue ver o rosto, mas Judas não. Isso tem uma razão que até os estudiosos do Dante acham, porque nem todo mundo sabia que foi Judas que traiu
Jesus, então o rosto dele não é visível para as pessoas, e a gente ali tem apenas mostrando o rosto de Cássio e Brutus, e a gente sabe quem é. É legal citar também que Dante até fala que as asas, né, ele tem, cada cabeça tem 2 asas, então das 6 asas no corpo de Lúcifer, e essas asas que batendo fazem o vento que congelam o Cócito, que é esse lago, né, esse lugar onde estão as almas, e por isso que o inferno é tão gelado e congelado, porque as asas do Lúcifer, que parecem as asas de morcego, que ele fala que não tem penas, são essas asas que congelam o inferno. É muito interessante essa imagem, né? Como é que Dante imaginou este inferno gelado com... É claro que talvez ele já tivesse ouvido histórias, provavelmente existem histórias que falam sobre o inferno gelado, mas como é que ele construiu toda essa imaginação, essa visão do diabo, né, do Lúcifer ali congelando este inferno e comendo com as suas 3 cabeças os 3 piores traidores. Virgílio e Dante vão meio que escalando, eles chegam num canto, encontram a saída que vai levar eles pro purgatório. E é interessante que quando chega nessa saída, Dante acorda sem saber onde ele tá. Que ele fala: levanta-te, guia, que hora diversa é longa e havia o caminho penoso, e o sol já volta para a terça-meia, que seria 7h30 da manhã. A gente tem que lembrar que Dante, quando encontra Virgílio e Beatriz lá no começo do inferno, lá na hora que ele tá perdido, é 7h30 da noite, mais ou menos. Esse caminho todo que eles percorreram à noite, porque quando chegam lá o dia tá clareando, às 7h30 da manhã. Fica inexplicável essas coisas, né? E a geleira onde está? E o que é devido este aqui estar reverso e tão depressa, do acaso, a aurora, o sol já ter surgido? Como já nasceu o sol? Como é que a gente tá? O que tá acontecendo, né? E o Virgílio fala: creio que ainda permaneça tua mente onde iniciamos nossa via, no pelo deste que o mundo atravessa. E ele já fala que eles começam o círculo aqui, a teus pés aflora para a Judeca, volta o outro lado. E vindo para o nosso céu, também diria que fugiu dele esta que aqui se havia, subiu deixando a sua extensão vazia. E eles saem do inferno e eles começam a subir novamente, que é como se eles, ao saírem do inferno, meio que sobem e começam as montanhas do purgatório que vão te levar até o paraíso. Enquanto o inferno era uma vala, o purgatório é uma montanha que você tem que subir. Enquanto você cai quando comete pecado, quando você está se redimindo, você tem uma montanha inteira para subir até chegar ao céu, onde estarão as boas pessoas. E eles falam que subimos, ele primo e eu segundo, até surgir-nos essas coisas belas que o céu conduz por um vazio roturno. Saímos por ali a rever estrelas. E guardem bem essa última palavra, estrelas, que a gente vai ver elas em todos os próximos 2 livros, porque Dante termina todos os 3 livros com a mesma palavra, stelle, que significa estrela. Eu até tenho a minha tatuagem aqui, que é o sol e a lua, e nela tá escrito l'amor qui muove il sole e le altre stelle, que é a última frase do Paraíso. Não é um spoiler, mas é uma das frases mais bonitas que eu acho de toda a Divina Comédia, que é o amor que move o sol e as outras estrelas, e você fica imaginando que amor é tão grande pra mover o sol e as estrelas. Eu acho isso muito bonito. E é isso, gente, a gente chega ao fim do inferno. E é isso, e assim a gente chega ao fim do inferno. Eu nem acredito que a gente ficou tanto tempo lendo, tanto tempo, sabe, junto nesse caminho. Eu acho que quando você termina o inferno, a sensação que você é que você realmente percorreu todo esse caminho ao lado do Dante e do Virgílio. E essa eu acho que é uma das coisas mais incríveis da Divina Comédia. Você terminar de ler a obra e realmente sentir que percorreu todo esse caminho, com tantos detalhes, conheceu tanta gente, conheceu tanta coisa, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que faz com que a Divina Comédia permaneça viva até hoje. Permaneça um livro tão incrível que anos e anos depois a gente tá aqui, jovens ou velhos ou adolescentes ou adultos, enfim, em qualquer momento da nossa vida, lendo este livro, aproveitando essa história, conhecendo um pouquinho mais do Dante, de quem ele foi, de quem foi Dante Alighieri e de tudo que esse cara viveu, de tudo que esse cara quis passar pra gente, tudo que ele deixou registrado. Eu acho que com certeza é uma experiência meio que inacreditável, sabe? Você termina e é realmente uma experiência de algo místico, algo diferente, porque você se pergunta como que esse cara escreveu tudo isso, como que ele conseguiu construir toda essa história e ao mesmo tempo fazer com que ela durasse.
tanto tempo, sabe? É algo meio que inexplicável mesmo. E eu acho que isso que torna essa obra tão incrível. Eu fico muito feliz de a gente ter hoje, aqui no Brasil, traduções tão acessíveis da Divina Comédia. Ela em prosa, a tradução do Ítalo Gênio Mauro, que traz pra gente muita nota, e todas as edições de toda editora, de um jeito ou de outro, tenta trazer a Divina Comédia. Eu acho que é um livro que a gente precisa ler, precisa conhecer, precisa sentir essa experiência de leitura. Porque quando a gente sente essa experiência de leitura que faz com a Divina Comédia, a gente quer que todo mundo leia, a gente quer que todo mundo conheça essa história, que todo mundo faça essa viagem. Porque mais do que ler, é realmente uma viagem que a gente faz de conhecimento próprio junto com o conhecimento que o Dante adquire durante todo este caminho. E é isso, falei demais, o vídeo vai ficar gigante, mas eu acho que vocês gostam, não é mesmo? Então a gente vai se vendo no próximo vídeo, que é sobre o Purgatório. A gente vai dar uma geralzona no Purgatório antes de começar a leitura do Purgatório. E não desistam no Purgatório. Eu sei que não é o livro mais legal da comédia, mas não desistam porque vale a pena. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima.